Ok. Dando continuidade, então, à obra do Baldo, nós estamos no capítulo 79, está falando sobre a importância do trabalho, né? Assim, o trabalho não é uma condenação social dos deserdados, mas um dever de todos. Aqui não é lícito fugir. Na minha ética, é imoral quem se subtrai à própria função social de colaborar no organismo coletivo, que cada um tem de estar em seu posto de combate. O ócio não é lícito, mesmo se permitindo pelas condições econômicas. Esta é a moral mais baixa do ex-des. Moral selvagem que tendes de ultrapassar. Assim, não é apenas por dever social, mas também por si mesmo, para não morrer, pois o espírito deve nutrir-se cada dia de atividades, cada dia reconstruir-se, realizando-se no mundo da ação. Parar além do repouso indispensável é culpa de lesa evolução. Quem vadia rouba a sociedade e a si mesmo. O novo mandamento é trabalhar. A gente justamente terminou semana passada falando sobre isso. Eu li seu texto, viu, Sim. Silvio? Ficou muito bacana, viu? Eu nem te dei retorno, né? Mas muito inspirador, viu? Muito inspirador. Muito bacana. E é bem isso mesmo, né? A gente começa a olhar por questão do trabalho como uma necessidade, né? Isso aí é como se fosse um alimento para o espírito, né? E para a própria sociedade, né? Que ela é dinâmica, né? Você vê que tudo na natureza ela tem que ser dinâmica. Se você tem um lago que para, ele ele vira, se não tiver fluxo, né? Ele praticamente morre, né? Só existe atividade na natureza porque existem diferenças, então há trocas, e tendo trocas, e o sol fortalece, ele que dinamiza isso, porque se não tivesse o sol, a água iria cair, e depois quem ia levar para o alto da montanha de novo, né? Então é justamente a água que evapora, sobe, então é um dinamismo puro, né? E sem dinamismo, a natureza morre. E a gente sem dinamismo, onde vamos entender que dinamismo é o trabalho, né? A gente também atrofia, né? Tem esse aspecto que você está chamando a atenção, como é importante, né? Os cientistas das primeiras horas, se assim a gente pode dizer, né? No início do desenvolvimento da ciência na humanidade, já haviam percebido a importância da transformação contínua de tudo, né? Principalmente da matéria, quando se começou a perceber que a matéria era um ser mutante. E na nossa pequenez da intelectual, a gente limitou esse conceito à matéria e não extrapolou para o nosso ser, para o que nós somos dentro do universo, para o espírito da Terra em si. Tudo é um constante evoluir, e esse evoluir, como você estava descrevendo aí, é um movimento constante. Esse movimento é feito por trabalho. Só que a gente aliou o trabalho à coisa de realizar uma tarefa para ganhar uma compensação. Não sei em que ponto da humanidade ela chegou a essa conclusão que trabalho era isso. O trabalho nosso é quase como equivalente a viver, a existir. Esse é o trabalho. A gente está existindo porque a gente é um trabalho constante, a gente exerce essa função de trabalhar, de nos modificarmos, modificar tudo ao nosso redor, modificar o que a gente toca, quem a gente encontra o tempo inteiro. E como isso é uma coisa feita no dia a dia, e é intuitivo, você não precisa pensar nisso, você vai fazendo as coisas que têm que ser realizadas, você não entende como trabalho, porque você faz porque sente a necessidade ou sente o impulso de fazer, mas não busca ganho. Então ninguém entende isso como trabalho. É bem isso mesmo.
Aí ele continua: essas são as bases do mundo econômico do futuro, em que urge introduzir os conceitos morais de função e de coordenação de atividades. Em nenhum campo se pode ser agnóstico, amoral, espiritualmente ausente, em uma sociedade consciente, orgânica e decidida a progredir. É interessante isso, né? Em nenhum campo, né? Ou seja, aonde a gente estiver trabalhando, né? A gente tem que estar com a moralidade, tem que estar com a espiritualidade presente, em todas as nossas atividades. Só assim se eliminará tanto atrito inútil de classes, tantos antagonismos de indivíduos e de povos. É necessário formar essa nova consciência de trabalho, porque só então ela se elevará à função social, à coordenação solidária, colaboracionismo de forças sociais. Tem essa parte de colaboração, cada um com o seu aspecto, assim como dentro do nosso corpo, cada célula tem sua função, dentro da sociedade, né, da Terra como um todo, a Terra como um todo, cada um tem sua função, e dentro da Terra nós temos uma sociedade humana. Essa sociedade, para ela progredir e continuar vivendo, cada um tem que ter sua função, senão ela definha. Né? Temos os conceitos do velho mundo econômico são absolutamente insuficientes. Temos que purificar a propriedade, tornando-lhe a filha do trabalho. É necessário consolidar e não demolir esta instituição, reforçando-a nas bases, no momento da formação, que deve corresponder de modo absoluto a um princípio de equidade. Olha que interessante isso, né? Mudar o aspecto econômico do mundo, né? E temos que purificar a propriedade, a tornando a filha do trabalho. Né? E às vezes, muito da parte econômica do mundo está em cima do que você possui, do que você tem, né? E a partir do momento que você tem, aquilo ali às vezes não é fruto do trabalho, da sua função social. Diga, Jair. Pegando esse gancho que você falou aí, eu também vejo sobre uma outra ótica. Temos que purificar a propriedade. O que eu entendi como isso? Especulação, cara. A especulação, o que é o especulador? É um parasita. Ele simplesmente pega um bem X, vende para outro lugar e bota lá aquele bem com delta de preço acima e ganha dinheiro em cima disso. Tudo fruto de uma ganância. Tudo fruto de quê? De um assunto imoral. Se você for olhar, passa para a nossa sociedade que a especulação não é imoral, é um ganho da inteligência, seja lá o que for, mas são essas vantagens que você falou financeira que a pessoa tem. É imoral, porque você aproveita de uma situação e eleva o preço para quê? Para explorar as pessoas e ganhar dinheiro para aquela situação. É isso que eu vejo aqui, entendeu? Porque nessa época dele aqui, que foi escrito o livro, havia, como há hoje ainda, sabe, esse ganho de não precisar trabalhar. O especulador ele não trabalha, ele é parasita. Simplesmente isso. Eu vejo assim, posso estar enganado. Esse aspecto, como outros que a gente vai acabar se lembrando e sendo lembrado pelo texto, acho que vem tudo contido naquela frase que Paulo leu um pouco acima, entre que, independente do campo, há de se ter moral, ética, dedicação, disciplina e por aí vai, que são mais ou menos os atributos básicos que a gente imagina que o espírito, para evoluir, tenha que ter. E a humanidade tem a tendência a pegar esse conjunto de, vamos dizer, virtudes e atribuir ou ligar só à religiosidade, à religião, a pessoas que são muito religiosas.
e se esquecem que nós somos, como diz a Joana de Ângeles, um ser integral. Nós fazemos parte de tudo que existe, como tanto estamos contidos no universo, como contemos o próprio universo em si. Então, todas as coisas que a gente imagina que servem para purificar o universo, para torná-lo melhor, tem que estar presente o tempo todo em nós e em tudo que a gente realiza. E muitas dessas distorções está justamente nisso. As pessoas atribuem esses sentimentos ligados à ética, à moral, à caridade, a um monte de coisas, apenas quando se fala de alguma forma de religiosidade. E esquece que isso tem que estar presente no seu dia a dia, full time, 25 horas por dia. Mas acha que só vai estar presente quando você estiver dentro de uma igreja, de uma sinagoga, de uma mesquita, ou num centro espírita, e por aí vai. E só quem defende isso são os carolas, quando deveria ser um sentimento inato e presente em cada ação, em cada pensamento, em cada palavra, em cada gesto, em todos o tempo todo. Sobre esse gancho aí, veja só, isso tudo que você falou é legal, mas só que até isso já foi desvirtuado. Até a religião, em muitos segmentos, se transformou em imoral. É a especulação da fé, é a venda, os vendilhões da fé. Isso aí é a nossa realidade, sabe? E outra coisa que também que eu gostaria de falar, que temos que purificar a propriedade, tornando-a filha do trabalho. E é uma coisa que eu não consigo entender, o tal do Bitcoin. Aquilo ali é especulação que não existe. Não é moeda fiduciária, não é nada, é um impulso elétrico, não sei. É uma coisa assim que eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode chegar a esse nível? É só isso que eu queria falar. Em minha ética, rouba aquele que, por vias transversas, pouco importa se legais, acumula rapidamente, enriquecendo de um golpe. Rouba quem vive de bens hereditários, do ócio. Rouba quem não dá à sociedade todo o rendimento de sua capacidade. Para evitar esses males, temos que cortar o mal pela raiz, que está na alma humana. Este é o primeiro passo a dar no campo das ascensões humanas. Fazer um homem que saiba quem é, qual é seu dever, qual sua meta, e na eternidade, um homem que se mova no círculo estreito de um separatismo egoísta, mas num mundo de colaborações sociais e universais. Um homem mais evoluído, que saiba acrescentar às suas aspirações materiais as mais poderosas de caráter espiritual. Que faça... que faça do trabalho não uma condenação, mas um ato de valor e de conquista. Se ao retrocedermos, parar nesse ponto aqui para complementar aí, né? Olha que interessante quando ele condena, porque se a gente for ver a história do próprio Pietro Baldi, ele veio de uma família muito rica na Itália, mas quando ele começou todo o trabalho dele, ele se abdicou de tudo aquilo ali, e ele foi viver do trabalho como professor. Ele era professor, e ele vivia do trabalho dele, né, e não da herança que ele poderia ter. Ele se abdicou de tudo aquilo. Então, ele era um sujeito que falava e praticava o que estava falando, né? Quando ele condena essa questão de que, sabe, eu falo assim, eu vou ter que dar herança, eu tenho que dar condições para os meus filhos. Na realidade, todos têm que ter condições, todos têm que ter onde morar, todos têm que ter o que comer,
condições de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, todos, independentes da classe social, né? E isso, aí fala assim, mas isso é comunismo puro. Sim, mas um comunismo materialista está fadado a morrer, como morreu, como não deu certo, né? Ela só não é fadada se ela for aliada ao espiritualismo, à questão espiritual, à questão moral, né? Foi como as comunidades da época de Jesus, logo os apóstolos, eles dividiam tudo entre si, né? Mas o tempo todo regado pela questão da moral, pela questão da espiritualidade, a questão da fé, né? E isso ela é importante, né? Então, quando pode ser que eu esteja até ferindo suscetibilidades aqui, né? Quando a gente vê vários espíritas, vários espiritualistas que condenam o comunismo, porque o comunismo, como foi praticado na União Soviética, como foi praticado na China, é um comunismo materialista, esse não é o comunismo que a gente está falando. Esse não é o socialismo que a gente está falando, em que todos podem compartilhar de tudo, né? Através do trabalho, através de sua função social, mas onde ninguém vai passar fome, onde ninguém vai passar frio, onde todos vão ter direito ao lazer, todos vão ter direito. Então, só que a pessoa já coloca assim, não, Marx era materialista. Não estamos falando de Marx, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Buda, nós estamos falando de gente de filosofias que se conectam com a espiritualidade. Nós não estamos falando de simplesmente só a questão material. Aquilo que o Baldi acabou de falar, se não for aliado à questão da moral, à questão da ética, à questão da espiritualidade, ela está fadada a morrer, né? Pelo menos é assim que eu penso, né, gente? Diga, Jay. Engraçado, você acabou de falar aí, eu me lembrei que eu estou lendo o livro Francisco de Assis, relendo, né? E aí, o que acontece? Foi que é a segunda vez para esse espírito que está agora encarnado como um Baldi aí, e a primeira vez ele era cidadão de uma classe patrício e teve uma doença, estava em Roma e teve uma doença. E aí, o que aconteceu? A família dele, como era bastarda, né? Então, o João Evangelista estava pregando, fazendo milagres, aí chamou ele de volta, a família chamou ele de Roma porque ele estava doente. E aí, o que faz João Evangelista? João Evangelista cura. E ele passa a seguir também João Evangelista. E nessa encarnação, João Evangelista é uma encarnação de Francisco de Assis. E aí, nessa encarnação, esse Pedro Baldi, esse espírito que acompanhava João Evangelista, e agora nessa encarnação, Francisco de Assis é seu mentor. Para você ver como é que é a roda da vida, né? Coisa fantástica, só isso. Isso aí que vocês estavam falando, né? E principalmente que o Paulo estava comentando, me leva a pensar a questão do... Nós temos o hábito de classificar as coisas, seja o que forem, certo e errado. A gente sempre, quando está diante de uma situação, de algum momento, a gente tenta entender se ele é certo ou errado. E um dia desse eu estava conversando com a Sani, como é sutil e como é fluido essa questão, né, da gente classificar de certo ou errado. O que é o certo? O certo é a opinião predominante naquele momento. Isso se torna o certo. Então, hoje em dia se fala de forma diferente em relação a muitas coisas do passado, como em relação aos negros, à mulher, às questões de gênero. Então, hoje existe um certo classificando o passado errado, mas no passado aquele era o certo, porque era a opinião vigente, era o que dominava a opinião. Agora, o que domina a opinião das pessoas é outro aspecto. Então, esse passou a ser o certo
e o passado errado. Daqui a 10 anos, pode chegar a outra conclusão de que a opinião que predomine modifique o conceito e o que hoje está sendo defendido ferozmente como certo passe a ser ou volte a ser o errado e um outro conceito, um novo conceito se apresente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de defender ideias de certo e errado, porque o certo, normalmente, e o errado, eles vêm embasado na predominância do que aquela população conceitua no momento. Então, se a maioria acha que é certo pintar sua casa de verde, se você pinta de amarelo, você está errado. E isso vale para absolutamente tudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando defender posturas, não, porque isso é o certo, isso é o errado, porque o certo e o errado, hoje, no atual grau de conhecimento intelectual que a gente tem, de conscientização do universo, a gente não deixa de ser guiado por uma massa que predomina a opinião naquele sentido. Diga, Glaucia. Só para ilustrar, eu estou assistindo uma série na Netflix, série besteirol, né? E ela fala, acontece dentro de um hotel e as pessoas vão para o passado. E isso que você falou, Silvia, é muito interessante, porque toda vez que as pessoas vão no passado, elas tomam decisões diferentes e aí afeta no futuro. Então, dependendo das escolhas certas, sempre pensando que eles estão certos, mas depois no futuro dá tudo errado. Então, é o que você acabou de dizer, né? Às vezes a gente tem consciência do que está fazendo, aposta que é certo, mas as coisas desandam e no futuro dá tudo errado. Mas é bem interessante, eu lembrei do que você falou aí, que essa série cai bastante nisso. Interessante. Com relação ao que o Paulo estava falando, né, do comunismo, de ser visto de uma forma materialista, né, aí não dá certo de jeito nenhum. Realmente tem que ser da forma como Jesus pregava, porque aquilo ali era a visão, e eu penso exatamente como o Paulo, né, e a outra coisa que eu queria comentar era com relação a isso que o Didi estava falando, do certo e errado, dentro de um contexto social, né? Porque ele usou um exemplo sobre o que se fazia, né? Os preconceitos, de uma maneira geral, e eles eram errados naquela época. Mesmo naquela época, eles já eram errados. As pessoas usavam dos seus poderes para subjugar o outro, para subjugar a mulher, para subjugar as diversas pessoas, os negros, enfim. Eram conceitos errados de poder que subjugava, né? Não é que naquela época era um conceito, era certo para eles, tudo bem, mas não era certo, de uma maneira geral. Porque o homem, ele não pode estar subjugando o outro. Não pode subjugar um animal, né? Usar um animal como força de trabalho e tal, e você está explorando determinadas coisas, né? Eu vejo por aí também, mas realmente essa linha de pensamento do certo e errado, principalmente dentro da sociedade, é muito tênue, né? Do que passa dentro da sociedade de um período para o outro, de conceitos que vão mudando. E aí, que bom que vão mudando muitas coisas, né? Mas nada pode ser um absoluto total. Tem que sempre pensar de uma forma mais coletiva, mais humana, mais amorosa, né? É isso. Poxa, veja só isso que a Sânia acabou de falar. Muito legal. Porque esse conceito de certo e errado está ligado à sociedade, como o Silvio acabou de falar aí, mas está ligado à falta de moral.
por exemplo, na nossa sociedade hoje em dia já houve uma evolução, mas tem uma coisa que perdura, que está toda a nossa sociedade, qual a especulação. Sabemos nós cristãos que especulação é um mal, especulação é uma atitude imoral. Mesmo assim, é incentivado, é estimulado as pessoas a tomarem atitudes especulativas porque ganha dinheiro fácil para trabalhar. Isso aí é como tinha antigamente, uma corporação depois de trabalhar. Você explorava preto, escravo, preto, para usufruir do trabalho dele para se trabalhar. É isso só. Se ao retrocedermos no passado, o trabalho era a posição de vencido e de escravo, ao contrário, ao progredirmos no futuro, mais o trabalho se tornará ato nobre de domínio e de elevação. Bem isso que a gente acabou de falar, quase com chave de ouro. Né? Me lembra aqui aqueles livros do Hermílio Miranda, História que os Espíritos Contavam. Não sei se vocês conhecem, é uma série de livros do Hermílio Miranda. Ele contava a experiência que ele tinha em que ele conversava com espíritos em reuniões em que ele voltava a fazer a terapia de vidas passadas com esses espíritos. E tinha um grupo de espíritos muito intelectualizados, extremamente inteligentes, mas que ficava só na teoria, né? Ficavam só especulando sobre a questão da filosófica. E eles só modificaram quando, durante a reunião, eles mostraram um dos mestres dele. No livro não fala quem é o mestre, mas dá a entender como se fosse Sócrates, Platão, algum mestre muito, muito respeitado na filosofia grega, em que ele estava de joelhos, né, curando as feridas de uma pessoa caída no chão. E aqueles espíritos extremamente orgulhosos da sua intelectualidade falam, como? O mestre pegando, como se diz assim, pegando no pesado, né? Pegando e ajudando diretamente as pessoas. Aquilo foi uma quebra do paradigma interno deles, e ali eles viram o quanto que eles desenvolveram a intelectualidade e as questões dos sentimentos, das emoções, eles deixaram de lado, sabe? E então é um momento assim muito bonito, né? São 3 ou 4 capítulos de um desses livros. É uma série de 4 livros do Hermílio Miranda, eu não vou lembrar o nome deles, né? Mas fala muito justamente sobre isso aí também, sobre a importância desse trabalho, né? Mesmo que o cara se intelectualize, se tiver que fazer um trabalho braçal, um trabalho em que você vai ter que... O Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, né, ele coloca muito bem isso, a cultura que eles tinham de sempre ter, você desenvolver uma profissão, você sempre ter uma profissão B, como se diz assim, em que trabalhasse com as mãos. Ele era um doutor da lei, mas era um tecelão também, então ele vivia da tecelagem depois, né? E assim você tem um trabalho que use as mãos, né? Só no simbolismo das mãos ser coisas que é de ação, né? Que faz as coisas nesse aspecto. Diga, Jair. Gedeora, rapidinho, eu também vi essa série aí, achei linda, mas isso cada um tem seu olho, seu olhar. Olha só, você se apegou a isso, que eu não me lembro mais dessas fases, mas um dos livros que me marcou foi pessoas que conviveram com Jesus, se revoltou, se transformar o Big Boss das sombras, porque se revoltou dentro do princípio de Jesus, entendeu? Que ele comeu o pão que o diabo amassou, ele se revoltou, simplesmente isso. E o outro já tem essa visão que você falou aí, muito legal, é só isso.